Essas 3 mulheres estão no alvo dessa ofensiva machista, misógina, do centrão, da direita, da extrema-direita e com apoio de alguns integrantes, de vários integrantes da base do governo. Daí a votação na comissão mista que analisava que aprovou o relatório do Isnaldo Bulhões. Vejam que lá na mesa estão, de um lado, o Alcolumbre, lá do outro lado, na outra ponta, está o senador, o Randolph, líder do governo. Randolph fez um discurso nesta manhã, na quarta de manhã, de grande satisfação, celebrando o acordo que retirava os poderes, especialmente desses 2 ministérios, do meio ambiente e dos povos indígenas. Só que o governo não contava que a conta seria cobrada naquela noite. Já na quarta-feira de manhã, a Marina Silva protestou, ela estava depondo na comissão do meio ambiente da Câmara, protestou contra isto. Aí à noite veio aquela votação da mata que busca destruir a Mata Atlântica e que busca estabelecer o marco temporal. São bandeiras históricas da esquerda brasileira, né? A proteção do meio ambiente e da Mata Atlântica e a obstrução ao marco temporal. Uma vergonha para a esquerda brasileira, que conseguiu resistir durante todo o governo Bolsonaro à aprovação do marco temporal. Sempre, né? Marco temporal quer dizer o seguinte: é uma proposta da direita e da extrema-direita, dos ruralistas, das mineradoras, que diz o seguinte: o que não foi reivindicado pelos povos indígenas até a Constituição de 1988 não pode mais ser reivindicado. E aquelas terras que foram ampliadas depois de 88, nas demarcações, também voltarão ao território que era ocupado pelos indígenas. Significa o maior baque das últimas décadas sobre os povos indígenas do país. E Lira colocou para votar, antecipando-se a um julgamento que está marcado na quarta-feira, aqui no dia 7, no STF, que deve, ao que tudo indica, derrubar o marco temporal. Lira quer constranger o STF com uma aprovação hoje ou amanhã na Câmara e na semana que vem no Senado. Vamos ver se ele conseguirá. Mais dramático ainda, a liderança do governo liberou as bancadas para votar como quisessem nos 2 casos. E a liderança do PT, incrível, a liderança do PT orientou o voto a favor da destruição da Mata Atlântica. Foi um escândalo. Aí, na quinta-feira, houve a reação forte das duas. Importante dizer, tá? Elas não foram chamadas a participar da negociação sobre as pastas delas. Então, as ministras não participaram dessas negociações entre Padilha, Rui e Isnaldo, não participaram, sequer foram avisadas do acordo que tinha sido estabelecido, ficaram sabendo, como nós, pela imprensa. E reagiram fortemente já na quarta-feira, sobretudo ao longo da quinta-feira. Estabeleceu-se uma crise de largas proporções no interior do governo. Na sexta, houve a reunião entre elas e mais este grupo de ministros e mais Randolph e Zé Guimarães, os líderes do governo no Congresso Nacional, e que ficou estabelecido nesse acordo que o governo lutaria. Rui Costa afirmou isso claramente na entrevista, lutaria para voltar aos termos originais do desenho dos ministérios que Lula havia enviado para o Congresso Nacional. Foi uma reunião muito tensa, soube depois que, paralelamente, houve uma reunião entre Renan e alguns deputados do MDB, alguns senadores, ele, Eduardo Braga e mais o Aziz, porque os 3 eram cotados para ir para a liderança da CPI, do golpe, e não foram, nem entraram na CPI do golpe e foram conversar com o Lula para dizer, assim não dá.
E o Lula, segundo eu soube, vou confirmar hoje, amanhã, conto essa história em detalhes para vocês, o tempo inteiro dizia, mas eu não sabia disso, não estou sabendo. Então, a reunião foi muito tensa, efetivamente. As duas recusaram-se a participar desta entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva, o Rui, importante dizer, tá? O Rui tem uma presença de maior relevância nessas negociações até do que o Padilha. O Rui disse, o governo vai lutar para voltar ao texto original. Só que aí, no dia seguinte, ou no fim de semana, o Isnaldo falou o seguinte, não, como é que vai voltar ao texto original? Quem construiu esse texto fomos nós três juntos construímos o texto, isto no sábado, e ontem, até o final da tarde, porque o governo tinha dito, nós vamos voltar, vamos fazer mudanças para voltar ao texto original. O governo, de fato, não tinha pedido mudanças. E aí ele foi de novo para cima da Marina, falou, eu sou mais governo do que Marina, eu faço os acordos com o governo, não com a Marina. E, de fato, o governo não mandou, ao contrário do que o Rui e o Padilha anunciaram, o governo não mandou proposta nenhuma, está mantido tal como é. Então, não aconteceu. Nos bastidores, o que o governo diz, pegou muito mal com o Centrão, com o Lira, com a direita, essa declaração do Rui e do Padilha da sexta, consideraram uma traição, um rompimento ao acordo que havia sido estabelecido entre eles, e rapidamente, no fim de semana, o governo, nos bastidores, o governo, estamos falando mais uma vez de Rui e Padilha, enviaram aos setores conservadores, a Centrão, a Lira, ao Isnaldo, a seguinte mensagem, vai ficar tudo como dantes no quartel da Abrantes, nós não vamos mandar nada, não vamos votar contra, fica como foi o nosso acordo, isso aí, então, pelas costas de Marina e Sônia Guajajara. E tá aí, então, já ontem, no final da noite, por volta de 10 horas da noite, final da noite, não, do meio à noite, o Planalto garantiu ao Isnaldo e aos setores conservadores que topa votar a medida provisória no desespero, com a corda no pescoço, com a faca no pescoço, do jeito que foi feito o acordo. Um aspecto importante é que a votação, do ponto de vista do governo, está desse jeito. Do ponto de vista do Centrão, com a extrema-direita, não sei não. Há uma articulação visível do Centrão para aprovar, por exemplo, tirar da medida provisória a extinção da FUNASA. E estão preparando outras bombas para hoje à noite, contando o seguinte, se modifica o relatório e aprova o relatório modificado hoje, o Senado não tem o que fazer, será obrigado a aprovar amanhã, porque se o Senado mexe, teria que voltar para a Câmara, acabou o prazo, é a crise completa do governo Lula. Então, um cenário realmente bastante complexo, uma mistura de pressão, chantagem e trapalhadas de uma postura claramente patriarcal, misógina dentro do governo. Marina e Sônia foram enganadas o tempo todo, tá? Lira ontem estava irritadíssimo com isso, cada vez Lira vai se assenhorando do poder no país. Deu uma vista para o Valor no domingo, ontem estava muito irritado com a falta de articulação política do governo, disse a seus interlocutores da base do Centrão que Padilha e Rui não funcionam, que a articulação política do governo é completamente ineficiente. Então, um cenário de extrema tensão no Congresso. Enquanto isso, Renan alfinetando Lira, comprando briga com Lira. Ontem, no começo da noite, Renan soltou esse tweet. Triste exemplo. Lira é caloteiro, por quê? Ele pegou uma reportagem deste publicnews.com. É uma dessas expressões aí desse jornalismo de internet. Eu fui lá, viu, Henrique, ver o que é esse Public News. Aí você aperta, editor-chefe, aí vai lá, página não encontrada, colaboradores, você clica lá, não tem colaboradores. Aí você clica em expediente, tem um formulário para você preencher, não tem expediente, coisa nenhuma. Então, soltaram essa reportagem, né, de que um empresário, péssimo exemplo, empresário cobra 1,8 milhões de lira que não paga suas dívidas. Aí,
E aí o Renan disse assim, triste exemplo, olha a cacetada do Renan no Lira ontem. Triste exemplo, Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. E pior, desvia dinheiro público e bate em mulher. Deu uma surra de 2 horas em Juliene, sua ex-esposa e mãe de seus filhos. Olha esse final, gente. Confesso que aprovei a Lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele. Ou seja, quem tromba com Lira para valer nesse momento na base do governo é Renan Calheiros. Ó, essa história não acabou, hein? Essa história vai seguir em frente. Enquanto isso, esta postura misógina do Centrão, da base do governo, prossegue. Né? O Alcolumbre ontem, depois de tudo feito, ironizou a permanência da Marina, ele que nesse momento é um grande parceiro do líder do governo no Senado, do Randolph, dizendo é bom ela ficar no governo para inaugurar o poço com a gente. Eles estão cantando vitória já, dizendo que vai ter sim exploração de petróleo lá e que não vai demorar. Essa coisa do IBAMA dizer que tem que fazer pesquisa, que tem que ser detalhado, coisa nenhuma. Estão dizendo que vão atropelar a agenda ambiental de Marina e do governo. Essas 3 mulheres estão no alvo dessa ofensiva machista, misógina do centrão, da direita, da extrema-direita e com apoio de alguns integrantes, de vários integrantes da base do governo. Gleisi, há uma articulação nesse momento de caciques regionais do PT para tentar derrubá-la da presidência antes do fim do seu mandato, em 2025, liderada aparentemente por Gilmar Tato e por Quaquá, do Rio de Janeiro. Marina e Sônia Guajajara são os alvos dessa ofensiva. Ontem saiu mais essa informação, o presidente da Petrobras garantiu aos conselheiros que a exploração da foz do Amazonas deve ser liberada em, no máximo, 6 meses, meio dizendo, essa coisa de IBAMA aí não é para levar a sério, não. Então, esse é o cenário, e eu digo para vocês, não acabou. O Congresso está preparando, aquilo que aconteceu lá no final do governo Dilma, as tais pautas bombas, estão sendo preparadas para o início do governo Lula. A situação muito difícil, está tramitando, até agosto tem que ser votada a medida provisória que reajusta a tabela de imposto de renda. O Lula prometeu na campanha reajustar 5 mil, ficou 2.112 agora, numa escala até o fim do governo, até chegar aos 5 mil. Pois é, a direita já apresentou 10 emendas nesta MP, dizendo o seguinte, Lula não prometeu na campanha que é 5 mil, então apresentando emendas para que os 5 mil comecem desde já. É isso aí, Henrique. Gente, ufa, cenário complexo. Mauro, com relação à MP da estrutura do governo, é possível afirmar claramente, categoricamente, tá? Essa paisagem permite cravar e afirmar que alguém dentro do governo está mentindo. Mentindo. Agora, quem é e em que circunstâncias essa mentira está sendo aplicada? Porque é inacreditável que tenha se feito esse alarde todo de que o texto voltaria ao original, porque o Lira não poderia mexer e o Centrão. E agora o relator diz, mas não teve texto nenhum original. O texto foi esse aí e foi costurado, inclusive, na presença do ministro da Casa Civil, do Rui Costa, e do secretário de Relações Institucionais, o ministro Padilha. Ou seja, alguém está mentindo para os eleitores, Mauro. Eu não sei exatamente quem é, como eu disse. Eu não sei de onde vem essa mentira, mas que vem, vem. E essa mentira tem como alvo central aí, me parece, né, apear a Marina Silva e a Sônia Guajajara dos postos em que elas estão. A ação visa justamente a remoção das duas, ou pelo menos esvaziar o poder dessas duas mulheres dentro do governo Lula, né? Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver onde vai para isso.